Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira videoaula do curso de pós-produção de renders feito no Promob. E agora nós vamos de fato começar os trabalhos de pós-produção. Aqui no Photoshop eu vou abrir os renders e a partir desse programa eu vou realizar os ajustes. Então vamos começar. Para abrir um arquivo, eu dou 2 cliques aqui na minha área de trabalho. Eu vou na pasta onde estão os renders. Vou abrir esse aqui. Lembra que no Promob nós fizemos uma configuração que iria facilitar o nosso trabalho? Essa configuração é acender esse lustre, você vê que ele está aceso, e permitir a entrada da luz natural aqui pela janela, olha só. Você vê como a luz entra aqui. Perfeito. Então, para começar, nós vamos primeiro aplicar um filtro. Na verdade, nós vamos aplicar uma camada de ajuste, e essa camada de ajuste ela vai intensificar a luz. É a exposição, na verdade. Para isso, eu vou clicar nesse botão, que você já conhece. Vou selecionar esse filtro aqui, que é de exposição, e vou aumentar a exposição até quase estourar a imagem. Pronto. Agora eu vou usar aquele artifício que eu falei para você na aula anterior, que é o Ctrl I, para a gente inverter a máscara. Com essa inversão da máscara de branco para preto, eu só vou ter o efeito que eu criei se eu pintar essa máscara de branco. Lembra disso? Ok. Só que antes disso, eu vou precisar criar uma seleção do que eu quero que receba, né, esse efeito. Para isso eu vou usar a ferramenta Pen Tool, que é essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta de seleção, é uma caneta. Ela funciona à base de pontos, ou seja, eu vou criando pontos e esses pontos vão se ligando e criam uma seleção até fechar, né? Então vamos começar. Eu vou clicar aqui e criar uma seleção da janela, que é aonde eu pretendo aplicar esse filtro. Ok. Só que aqui ele não está selecionado, ele está apenas desenhado. É importante que durante o uso dessa ferramenta esteja selecionado nessa opção. Porque se estiver selecionado na outra, quando nós criarmos o caminho, ele vai criar uma nova camada lá, ó. E não é isso que a gente quer. Então vamos mudar aqui para essa opção. Essa. E nós vamos criar essa seleção aqui. É muito simples, é só ir clicando e criando a seleção. Pronto. Depois que eu fiz o desenho da seleção, eu vou clicar com o botão direito e na opção Make Selection, que é para fazer uma seleção. Só dar um OK nessa janela que abre. Pronto. Agora, dentro dessa seleção, eu vou pintar a máscara para aplicar aquele efeito de exposição. Então, eu seleciono o pincel. Se a máscara é preta, para mim marcar ela tem que ser no pincel branco, então eu mudo a cor para branco e vou aplicar aqui. Ok. Nota só um detalhe. Você percebe que aqui a minha torneira também recebeu esse efeito? Como que eu faço para desfazer isso? É simples. É só com o pincel selecionado, eu trocar a cor de volta para preto, diminuir um pouco o tamanho do pincel, e para diminuir o tamanho é muito simples, eu preciso apenas clicar na área de trabalho com o botão direito e diminuir aqui o tamanho. Pronto. E com o pincel em preto, eu vou passar onde eu não quero que receba esse efeito. Certo. Só que aqui ele tirou um pedaço do que eu queria que tivesse, então eu volto para branco. Pronto. Para tirar essa seleção, eu uso o atalho Ctrl D. Pronto, está selecionado. Perceba como a impressão que se passa é que lá fora a luz é muito mais intensa do que no ambiente interno. Agora nós vamos trabalhar o pendente. Vou selecionar aqui ele, da mesma forma que eu selecionei com a Pen Tool. Vou dar o primeiro clique, só que a forma desse pendente tem mais curvas, né? Para fazer curva com a Pen Tool é muito simples. Eu dou o primeiro ponto, no segundo ponto, mais ou menos aqui no final da curva, eu clico, seguro e arrasto. Aí vou ter esse movimento. Pronto. De novo, clico, seguro e arrasto. Aqui. E encerra aqui. Botão direito, Make Selection. Dá um OK nessa janela que aparece. Uso o pincel branco
Aumenta um pouco. E passa aqui. Como é que eu faço para desselecionar? Ctrl D. A seleção some. Só porque, além dele estar com esse aspecto de mais claro, eu preciso também que ele tenha um aspecto de brilho, né? Que a luz esteja de fato saindo aqui do meu pendente. Para isso eu vou diminuir um pouco o pincel e vou aqui selecionado na máscara, com o pincel na cor branca. Pelo lado de dentro, eu vou clicando de forma que só a ponta do pincel vaze lá. Olha só. Para dar esse efeito de que está aceso, olha. Embaixo também. Vou afastar um pouco a imagem para você ver. Pronto, então nós já terminamos os ajustes com essa layer. Vamos criar agora uma layer de curva. O que é essa layer de curva? É uma layer que vai me permitir controlar o contraste e o brilho da imagem através de um ajuste aqui, arrastando essa linha. Eu vou precisar criar 2 ou 3 pontos de ajuste. Esse primeiro ponto aqui eu vou arrastar para clarear uma parte da imagem. E esse segundo ponto eu vou arrastar um pouco para trás aqui para escurecer, criando um contraste entre os tons da própria imagem. Talvez eu precise de um terceiro ponto para dar uma equilibrada. Deixa eu ver. É preciso. Aqui. Pronto. Certo. Então eu fiz esse desenho com a linha e consegui fazer um ajuste muito interessante aqui no contraste e no brilho. Agora eu vou criar um outro filtro, né, uma outra camada de ajuste. E essa camada de ajuste vai ser uma de níveis. Essa camada de ajuste ela controla a entrada de luz na cena, olha só. Se eu segurar aqui e arrastar, eu tenho esse controle, olha só. Vou diminuir só um pouco. Ok, tá bom. Agora eu vou criar uma outra camada de ajuste, brilho e contraste. Vou marcar nessa opção, porque se eu não marcar nessa opção, ele tende a estourar, tá vendo? Então eu marco aqui, ele fazer uma coisa mais comedida, assim, mais menos agressivo. Vamos lá. Aumentar um pouco aqui, reduzir um pouco aqui. Foi. Ok. Agora, aqui, voltando lá na nossa camada de exposição, que é a camada que está iluminando aqui a cena, o lustre, o pendente, quero dizer, e lá fora, é essa aqui. Tanto que se você desligar, você nota ela funcionando. Eu vou clicar de volta nela e vou fazer uma pequena alteração usando o brush, que é o pincel. Aumentar um pouco aqui. Eu vou aproximar aqui. E vou criar aqui nessa mesa uma sensação de que a luz está batendo nela. Só que se eu passar aqui do jeito que está, estoura a imagem, tá vendo? Então o que eu preciso fazer, depois de eu tiver selecionado o pincel e na layer correta, que é aqui, na exposição, eu vou aqui em cima na opacidade e vou reduzir a opacidade. O que eu quero dizer com isso? Que a força, a intensidade do pincel, na hora de aplicar um pouco esse efeito, vai estar reduzida. Tá vendo? Então eu vou vir aqui sobre a mesa e vou aplicar um pouco de luz aqui. Ok? Só que você nota que vazou um pouco ali para cima, aqui também. Eu venho aqui, troco a máscara de volta para preto e vou limpando. Aí nesse caso eu posso deixar em 100%, que eu quero limpar total. Aqui. Pronto. Porque a gente está dando a impressão de que o lustre de fato está iluminando ali o centro da mesa, certo? Agora nós vamos criar um efeito, que é um efeito parecido com aquele que é conseguido utilizando o novo render do ProMob, o Realscene. Aquele efeito de luz entrando pela janela assim. Para isso eu vou usar a Pen Tool e vou criar um desenho aqui da luz entrando pela janela. Vou clicar aqui, mais ou menos até aqui, aqui, isto. Pronto. Botão direito, Make Selection. Olha só. Aí eu vou criar uma nova camada aqui na direita, nesse botão. E essa nova camada eu vou preencher com a cor branca. Para preencher eu venho em Edit, Fill e seleciono o branco, que é o White. Então, ok. Pronto. Vou desselecionar, Ctrl D.
E usando uma ferramenta de seleção, essa aqui pode ser essa. Você pode usar a ferramenta de seleção que você quiser, aqui tem inúmeras. Só que para essa tarefa aqui a melhor é essa, é a Lasso Tool. A Polígono Lasso Tool, na verdade, é essa. Eu vou clicar aqui e vou criar alguns vãos nessa seleção. Você viu isso que aconteceu? Eu fiz uma seleção, ok. Quando eu fui fazer a outra, ele sumiu. O que eu preciso fazer para que essa seleção entenda que a próxima faz parte dessa? Eu vou fazer a primeira. Vou segurar o Shift e continuar fazendo. Ok. Ok, agora eu vou deletar. Pronto. Aí desselecionei de novo. Eu vou usar um filtro aqui, que é o Filter Blur Motion Blur, que é um filtro de movimento, é um desfoque de movimento. Eu vou alinhar ele aqui mais ou menos na direção que eu quero que é desfoque, que é nessa mesmo. Vou aumentar um pouco aqui. Dá um OK. Vou vir aqui na opacidade da layer e vou reduzir isso aqui. Olha só. Daí nós temos esse efeito. Se você quiser colorir, pintar de amarelo, alguma coisa desse tipo, você pode. Para isso é só você criar uma nova layer de ajuste, clicando nesse botão. E vir aqui em Hue Saturation, que é saturação. Você vai marcar na opção colorir. Vai diminuir um pouco aqui a luz, na verdade. Aumentar para cá, diminuir. Vou aumentar a saturação e colocar aqui no amarelo, mais ou menos. Aqui. Só que tem um porém, tá colorindo tudo, né? Como que eu faço para essa camada que eu criei atingir apenas essa layer que nós criamos com a luz? É muito simples. Clicando na camada do efeito, eu clico com o botão direito e vou na opção Create Clipping Mask, que é essa. Pronto. Daí nós vamos ter a cor aplicada apenas aqui, aos raios. Se eu desligar, você vê a diferença. Viu? Agora, para finalizar, nós vamos criar um fotofiltro. O que é isso? É uma cor que vai estar sobre toda a imagem, dando a impressão de que a iluminação é mais quente ou mais fria. Você vem aqui em Photofilter, selecionar a cor aqui. Na verdade, eu quero essa cor mesmo, é um alaranjado. Se você aumentar, acontece isso. Se você diminuir, tá vendo? O que manda aqui é o ponderamento. Você tem que ser ponderado para fazer isso aqui, para não ficar uma coisa bom senso, na verdade. Para não ficar algo muito artificial. Vou aumentar um pouco aqui. Pronto. Nós terminamos essa pós-produção. Aí se você quiser comparar para ver se realmente vale a pena fazer isso, ou se realmente valorizou, você pega aqui aquela layer, que é o background, que foi a primeira imagem que nós adicionamos. Dou 2 cliques nela. Dou um OK só para destrancar mesmo. Dou um Ctrl J, que é para duplicar ela. Arrasto para cima de todas. Solto. Daí eu vou ver a layer original, como ela era. Daí eu desligo. Vejo como ficou. Você nota que o contraste entre as sombras e a luz é muito grande. Então valoriza bastante. E se você for mexer mais com base naquilo que você está vendo que precisa ser alterado, você pode. Porque aqui, todas essas layers aqui de ajustes, elas não foram feitas em cima da imagem original. Então tudo aqui é alterável. Se você quiser, por exemplo, desligar alguma delas para testar, ligar, aumentar um pouco o efeito, reduzir um pouco se você acha muito intenso, tudo aqui pode ser feito. Daí o que você precisa é testar e ir tentando fazer os ajustes de acordo com o seu bom senso e com a necessidade da sua fotografia. E agora o que você precisa é salvar essa imagem. E é muito importante você escolher bem o formato na hora de salvar para que ela de fato vire um arquivo em JPG. Para isso você vai clicar aqui em File, Save As, que é salvar como. Vai selecionar aqui um local. Vou nomear ele aqui. E aqui eu vou mudar no tipo o formato para JPEG, que é esse. Quando eu clicar em salvar, ele vai me dar uma janelinha perguntando com relação à qualidade da imagem. Se eu arrastar essa barra para trás, a qualidade fica ruim e o tamanho fica pequeno. Se eu avançar, de acordo com o que eu vou avançando, eu vou melhorando a qualidade da imagem, mas eu também vou aumentando o tamanho do arquivo.
Aqui a partir do 8 já é um tamanho muito bom. Se você quiser salvar nesse tamanho, você pode. No nosso caso, eu vou salvar total aqui, porque eu não tenho preocupação com espaço, nem se vou enviar esse arquivo para alguém, se vai demorar a carregar, nada disso. Ok, seu arquivo está salvo. Obrigado por assistir e até a próxima videoaula.